Ô pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com um vídeo diferente. A Grazi não está aqui e eu estou com um convidado muito especial aqui, um grande amigo, um irmão, pastor Luciano. A gente está aproveitando uma visita aqui em São Paulo para poder bater esse papo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Luciano, você quer se apresentar um pouquinho para a turma? Claro, paz e Senhor a todos. Sou o pastor Luciano aqui de Jundiaí, São Paulo. Sou casado, né? Primo também aqui do nosso querido irmão aqui, por parte de esposa, um grande amigo, um grande irmão. Estamos aqui servindo ao Senhor na nossa Igreja Assembleia de Deus aqui de Jundiaí. Amém, muito bom. E hoje a gente estava conversando um pouco aqui, a gente escolheu um tema bem interessante, muito abrangente, que provavelmente a gente não vai conseguir falar de tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir dar uma abrangência bem legal. É um bate-papo informal e a gente vai falar de fé. O que é fé? Como é que a fé abrange o nosso coração? Como é que ela afeta a nossa vida? Eu já queria começar perguntando aí pro meu amigo aqui, o que é fé, segundo a Bíblia? Bom, a fé é muito mais do que um pensamento, né? A fé, exatamente, eu penso comigo e pelo pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, que ela é as mãos de Deus atuando. Então, Hebreus dá uma ideia do que a fé de fato é, pelo menos o que fundamenta ser o que de fato ela é. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então já começa a dizer aqui que a fé é um fundamento, um firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. E aqui Hebreus vai citar, na verdade, vários personagens bíblicos que atuaram, né, dentro do campo de fé, mesmo não vendo aparentemente aquilo que eles esperavam no primeiro momento, daquilo que eles criam, principalmente em Deus, porque o nosso próprio Deus a gente não vê. E espiritualmente falando, eu acho que existem vários tipos de fé, né? A gente tem a fé naquilo que a gente não conseguiria alcançar sem uma ação divina, e a gente tem aquela fé que a gente estava até conversando há pouco, que é aquela fé, eu vou receber meu salário no final do mês, eu tenho fé que eu vou receber. Mas não depende muito, né? Você está trabalhando, então teoricamente você tem direito a isso, né? Exato, porque na verdade fé, ele é um conceito que abrange muita coisa. Principalmente, tem a fé salvífica, é um tipo de fé. Tem a fé também do existir, a fé do amanhã, a fé do agora, a fé de uma espera que é possível, a fé comum, a fé natural, mas também tem a fé sobrenatural. E é o que Hebreus praticamente nos ensina a levar para essa fé. Também a fé que é a prova daquilo que você acredita, né, em Deus. Então como que você pode colocar isso em prática? A Bíblia diz também em Tiago que a fé sem obra é morta. Então, é um resultado também importante a ser comentado. Mas, por exemplo, não dá também para um cristão, né, que crê em Jesus, crê da forma que ele veio ao mundo, né? A Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem, precisa ter fé para isso também. Isso é sobrenatural. Um bom exemplo de fé, né? Maria creu. Maria creu, José também acreditou, foi humilde o suficiente para poder compreender essa maneira de Deus atuar, e por meio da fé de Maria, por meio da fé de José, Jesus então nasce e é recebido como uma promessa, né? Eles acreditaram nessa promessa, acreditou na promessa, foi uma revelação divina por meio de um anjo, né, que apareceu para Maria e falou que ela ia conceber algo do Espírito Santo, que é a promessa que, segundo a Bíblia fala, que Jesus já nasceu antes da fundação do mundo, já é uma promessa de Deus, né? Mas aqui, no versículo 6 também aqui do capítulo 11 de Hebreus fala uma coisa muito importante, que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, mais uma razão para a gente acreditar em Deus, que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, fé para mim é isso, é acreditar no sobrenatural, acreditar em Deus mesmo, não o vendo, não sentindo ele,
da forma humana, né? O seu calor, o seu, ocupando espaço próximo de mim, mas que Ele está comigo, que Ele está dentro de mim. Isso é fé. Sim, sim. E você toca um ponto interessante aí quando a gente fala de fé. A fé também, o primeiro passo vem do homem, né? Em crer. Deus não imputa essa fé forçada no coração de ninguém. Então, acho que aqui, quando você fala de ter fé e dar esse primeiro passo em crer em Deus, crer em Jesus, é o homem acreditar naquilo que ele não está vendo, nas impossibilidades, naquilo que o coração dele pode sentir, mas quando você fala de intelecto, o intelecto ele não pode comprovar. E fé é isso. É como um salto no escuro, que você fala assim, eu não sei o que está por vir, mas eu creio que Deus está ali me segurando, me consolando, me ajudando. Porque se você for tentar provar pela lei, pela ciência, você não vai conseguir comprovar a fé. E fé é tão importante, né? Porque não tem como viver no mundo espiritual sem ter fé. Não é verdade? A gente vê pelo chamado de Abraão, por exemplo, que a Bíblia o apresenta no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, que no primeiro momento chamava Abrão, e depois Deus muda o nome dele para Abraão. Ele era um homem de 75 anos de idade quando Deus fez uma promessa para ele. Chama ele e fala diretamente com ele. Já é uma experiência. É uma experiência única. E outra, considerando o país em que ele vivia, né? Ele era de Ur dos Caldeus, uma terra pagã, uma terra que não acreditava num Deus único, né? Uma terra que acreditava em muitos deuses. Mas uma prova que Deus usa os improváveis. Os improváveis. E ali Deus escolheu ele daquele lugar, falou para ele sair daquele lugar. E Abraão, com 75 anos de idade, já um senhor de idade, já avançado. Sua esposa também era uma senhora já com 70 anos de idade. Estéril. Estéril, ainda mais uma impossibilidade de gerar por meio natural, não tem como, né? E ele recebe o chamado de Deus para sair do meio da parentela dele. Agora, o mais terrível disso é que Deus falou para ele, você sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia a terra que ele iria. Mas ele tinha que sair dali. O primeiro passo é ele sair. E aí que eu vejo interessante, esse primeiro passo é não ter muita coisa, Deus não oferece muita coisa para você acreditar nele. Não tem um plano completo. Sai, vai acontecer isso. Ele só sabe assim, sai, vai. Isso é fé. Isso é fé. Sai e crê em mim. Vou fazer de ti uma grande multidão, ponto. Aí a gente vê Abraão ali e tal, não sei porque Deus conhece o coração dele, quem sabe, é o seguinte, vem cá, vou te dar mais uma pequena força para você entender. Sai fora da tenda, olha para o universo, vê, conta as estrelas, e Deus fala ali, conversa com ele, e reforça a promessa, e você vê Abraão entendendo o chamado e acreditando e dando o primeiro passo, sair. Mesmo contra todas as impossibilidades que ele tinha enfrentado, de idade, da esposa estéril, a promessa de que a descendência dele seria como as estrelas do céu, ele acreditou. E a Bíblia não vai falar, por exemplo, mas eu creio, é normal, que o que aconteceu entre a família, entre o pai dele, que era um homem, segundo relatos históricos, era um homem muito influente na sua terra, disse que era construtor de imagens de Deus, mas também era um homem rico. Agora ele saiu de toda essa estrutura já montada, feita para viver, para cuidar das famílias dele ali, ele sai dali. Com certeza a abordagem do pai foi para que ele ficasse e que ele estava louco, maluco, mas assim é Deus. Deus age na contramão da razão humana quando ele tem um plano na nossa vida, sabia disso? Não, e pegando esse exemplo ainda de Abraão que você está citando, eu quero fazer um link com o que você falou no começo também, de que a fé e obras. Sim. Aí ele acreditou. Sim. Anos depois, 20 e poucos anos depois, né, ele já estava com a idade de 100 anos, o filho dele nasceu. A promessa foi cumprida, ou seja, o herdeiro veio que podia possibilitar isso. E mais alguns anos depois, Deus chega para ele e fala assim, agora você vai pegar esse seu filho que você ama, a sua promessa, e você vai levar ele para um lugar que eu vou te indicar e você vai me oferecer ele como holocausto. Nós somos pais, né? Sim, sim. Pode mexer com a gente, mas falar alguma coisa com os nossos filhos dói muito. É a coisa mais valiosa, né? E aí, eu acho que Deus, nesse momento que fala para ele, pega o seu filho e leva para fazer um holocausto,
Deus estava testando, né, a fé dele, mas a fé de uma maneira diferente da fé inicial, que a fé inicial foi recebe e entende. Aquela fé ali naquele momento era, agora coloca em prática. Exatamente. E me mostra que você crê. Então aqui é fé e obras. Fé e obras. E aí ele foi, levou o menino, o Isaac, até lá, e no momento que ele ia usar o cutelo lá para cortar, Deus falou, para. Não faças tal. E agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que você me ama. Pois é. Não que Deus tenha alguma dúvida, né? Mas Deus ele usa a linguagem humana para a gente poder compreendê-lo, que ele não tem como nós compreender Deus na sua essência. Porque Deus ele é espírito, ele não tem dúvida de nada. Ele não provou Abraão porque ele não conhecia Abraão, mas ele provou Abraão porque Abraão também não se conhecia. E também como a Bíblia é o nosso manual, o nosso guia, Deus usou o servo dele para trazer exemplos para nós. Exato. De alguém que de fato vai até o último passo para provar a fé em Deus. É um relato para a gente. E o próprio escritor aos Hebreus, ele cita isso, que Abraão creu de uma tal forma, você meditando no capítulo 11, você vai ver, ele creu numa tal forma que Deus seria capaz de das cinzas fazer reviver novamente a Isaac. Então ele não tinha problema nenhum em oferecer, claro, o seu coração foi sangrando, né, no caminho até chegar em Moriá, que era o lugar onde ele ia sacrificar Isaac. Ele foi em silêncio, ele foi cabisbaixo, porque é assim conosco também. Certeza, quando Deus prova a gente em alguma área da nossa vida, momentos a gente exercendo a nossa fé nele. Eu me lembro uma época em que eu estava num momento muito difícil na minha vida. E eu tive que colocar a fé em ação. Eu fiz um propósito com Deus e esse propósito, ele requeria de mim um esforço maior. Então eu fui para a oração, eu fui para o jejum, eu fui para a palavra e fiz um sacrifício diante de Deus. Falei, Senhor, eu abro mão de algo que é importante para mim, mas creio que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. E Deus fez. No momento certo, Deus operou o milagre de qual eu estava buscando. E eu posso dizer para vocês o seguinte, Deus, Ele ama quando nós, não de maneira, duvidamos dele, mas cremos nele. E entregamos a nossa vida completamente nele. Como esses personagens fizeram. Mergulharam no escuro, sabe? Sem medo, mas porque sabia que lá embaixo Deus ia abraçar, ia socorrer, ia fazer um milagre acontecer na vida deles. Isso é fé. E a fé com obras, né? Essa é muito importante. O Tiago fala isso daí também, até se seria bom a gente dar uma olhada aqui, né? Tiago faz um complemento. Muita gente acha que Tiago está discordando de Paulo, mas na verdade ele está complementando o que Paulo fala, né? Que a fé, né? A salvação é pela fé e pela graça, e Tiago ele fala que a fé sem obras não é nada. É porque muitas vezes eu entendo, você deve concordar, que ok, Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa fé, sabe como nós o amamos, mas como é que a gente passa um exemplo para um próximo, para um irmão? É através das obras. Então, se a gente não fizer obras, né, a gente não consegue demonstrar para quem está aqui o nosso verdadeiro coração segundo Deus. E você vê essa questão de fé, é algo muito tremendo. Eu tenho um testemunho, né? Não sei se vocês me conhecem, mas a maioria não conhece, mas eu vou contar aqui rapidamente. Pode falar. Houve um momento da minha vida que eu estava muito provado na minha área financeira e eu precisava de um veículo. Eu estava com um veículo bem antigo, esse veículo era emprestado, mas estava orando ao Senhor ali, fazendo a obra do Senhor, e Deus falou com minha esposa que ia dar um carro para ela, um carro branco. E na ocasião eu fui passando o tempo e esse carro não chegava, então eu fui até uma concessionária para comprar um carro financiado e preencher todos os documentos lá e aguardei a aprovação do financiamento. E no outro dia um amigo meu me ligou e falou para mim se eu não queria comprar um carro dele. Aí eu falei assim, olha, vamos ver esse carro. Fui ver esse carro, mas era um carro que estava fora do que eu tinha em mente em adquirir naquele momento. E esse carro era branco, inclusive, uma cor que Deus havia falado com a minha esposa. E ela recebeu isso, ela creu. Ela creu. Fé. Creu tanto que quando eu falei para ela que ia financiar um carro, ela perguntou a cor,
E eu disse que era preto, ela falou assim, não, mas Deus não prometeu esse carro para mim, Deus prometeu um carro branco para mim. Bom, no outro dia, uma pessoa chegou em mim e me ofereceu um carro. E eu disse que não tinha condição de pagar. Ele falou assim, mas você não pode pagar? Quanto que você quer pagar esse carro? Não posso pagar nada, não quero pagar. Você não tem 10 reais no bolso? Eu disse, 10 reais eu até tenho 10 reais, mas é impossível, né? Comprar um carro por 10 reais. Mas Deus colocou um carro para mim por 10 reais. Paguei 10 reais, porque Deus falou com ele, que era para ele vender aquele carro para mim por 10 reais. Eu tenho o carro até hoje. Deus me deu um carro exatamente por 10 reais. Posso dizer que Deus me deu um carro sem valor nenhum, mas é que foi uma forma que ele queria justificar a venda daquele carro. Então ele vendeu aquele carro por 10 reais, com um grande milagre. Só que o milagre não parou por aí. Eu ganhei aquele carro, só que naquele mesmo ano, a empresa dele deu um prêmio para ele que ele não estava esperando, e esse prêmio que a empresa deu para ele, deu para ele comprar um veículo que era 3 vezes mais caro do que aquele carro que ele me deu. Então Deus faz isso. No campo da fé funciona assim. A gente crê, se for algo financeiro a gente vai fazer, e sem medo. Deus não precisa do nosso dinheiro, porque lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, diz assim, meu é o ouro e minha é a prata. Por que temer se do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata? Também em Salmos fala que do Senhor é a terra e sua plenitude, e tudo que nele há, do que nele existe. Verdade. Ou seja, do Senhor é todas as coisas. Se eu creio que tudo é do Senhor, então eu creio que Ele pode fazer algo na minha vida, mas também posso abençoar o meu irmão. Principalmente pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que às vezes a gente até de certa forma ignora um pouco, a gente não deve ignorar. Porque nós como servos do Senhor, a gente tem que abençoar, tem que ajudar, tem que evangelizar, tem que servir essa pessoa de alguma maneira. E é como a gente faz isso? Pela fé e pela obra, que é assim que funciona esse campo tão maravilhoso. E você contando esse testemunho, eu já conheci a história, mas vejo assim que me sinto emocionado até hoje, porque eu testemunhei isso que aconteceu com você, e na verdade para ele foi um voto de fé que ele fez, e para você que já tinha recebido, né, através da sua esposa aí, essa promessa, foi um cumprimento também. E eu tenho certeza que esse carro foi, né, naquele momento uma grande bênção para abençoar outras pessoas, e ao mesmo tempo Deus não deixou ele também passar necessidade, né? De maneira nenhuma, porque Deus não trabalha tirando de nada de ninguém, né? O nosso Deus nunca tira nada de ninguém, nosso Deus sempre dá. E você, a gente está usando um exemplo financeiro aqui, mas muitas outras coisas, né? A gente prova em fé, são exemplos enormes que a gente tem de cura, de milagres que Deus faz quando a gente dá esse primeiro passo e crê. E quando você fala de milagres bíblicos, por exemplo, lá no Evangelho, nos Evangelhos, na verdade, você vai encontrar a passagem da mulher do fluxo de sangue. Sim. Era uma mulher que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus bens, para poder, recursos, de alguma maneira, ser curada daquele problema de saúde que ela tinha. E ela não, de maneira nenhuma, só ia de mal a pior, a Bíblia diz. Mas nasceu nela o quê? A fé. E ela falou assim, olha, eu não preciso uma conferência com ele, eu não preciso marcar um encontro com ele. Se eu tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, eu vou ser curado. Vou ser curada. Isso é fé. Isso é fé. E o que ela fez? Ela rompeu a multidão no anonimato. O escritor Max Lucado fala que ela furtou o milagre. Ela foi por detrás, ela foi na espreita, ela foi escondida, mas o objetivo dela era tocar. E sair sem incomodar ninguém. Até porque naquela época a mulher que tinha essa questão do fluxo de sangue, ela era rejeitada pela sociedade. Então ela tentou ser o mais discreto possível. Não só rejeitada, como ela poderia ser punida também pela lei. A lei fazia com que essas pessoas vivessem no recluso total, mas não tinha como estar junto das mais. Era considerada imunda, né, pela lei. Então ela não podia estar, então ela estava arriscando a vida dela também. Então ela não era só uma questão de ser anônima, mas uma questão também de vida também, né? Sim. E ela foi, a Bíblia diz que ela tocou, e Jesus falou para a mulher, grande é a tua fé, né? Vai que a tua fé te salvou. A fé salva. Olha só que interessante, né?
A fé salva, a fé cura, a fé liberta, a fé transforma, abre porta onde não tem porta, faz caminho onde não tem caminho. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que se espera. Então, se você espera, então você precisa ter fé. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Acho que o mais importante é isso aí. É você sair da sua zona de conforto. Peraí, você fala que tem fé, mas não vai na igreja? Eu acho que você precisa ir na igreja. Mas eu não preciso ir na igreja para ter fé. Não, necessariamente não. Mas eu creio que a obediência e você ir para a igreja, você ouvir uma palavra, você louvar o Senhor, também você pode, de certa forma, alcançar algo da parte de Deus para a tua vida. Não é verdade? Então acho que o importante é você também ter isso em mente. Sim. Sair da sua zona de conforto, sabe? Fazer algo. A gente pode ser até no campo financeiro, às vezes um voto com Deus. Tem pessoas que é muito presa ao dinheiro. A gente não está aqui falando de dinheiro, mas é um exemplo. Preso ao dinheiro como se o dinheiro fosse tudo para ele. Mas até que ponto o dinheiro pode resolver algo na tua vida? A gente acabou de citar aqui o exemplo daquela mulher. O dinheiro não resolveu o problema dela. Resolveu. Só que Deus resolve. Então Deus resolve todos os nossos problemas, todos, qualquer problema. Deus resolve, mas a gente precisa crer. Essa palavra crer. O próprio Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. E você falou do dinheiro, de novo a gente não está fazendo nenhuma apologia aqui de financeira, mas onde está o seu coração? Exatamente. Né? Aonde está o seu coração? O seu coração está no dinheiro, está nas coisas que o mundo pode oferecer, e Deus está dizendo, o seu coração tem que estar... Exatamente. E a fé está conectada diretamente a isso. E o nosso Deus, ele é tremendo, né? O nosso Deus, ele se relaciona conosco, e esse campo de relacionamento, ele começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, já com ideia de se relacionar com o homem, de uma maneira muito próxima, né? A Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia e falava com Adão e falava com Eva. Depois que o homem perde esse contato por causa do pecado, só há uma maneira de falar com Deus agora. Sabe como? Pela fé. Aí, ele não está mais ali. Porque Deus não anda mais conosco naquele relacionamento que tinha com Adão e Eva por causa do pecado. E Deus é santo. Ele é santo, 3 vezes santo, a Bíblia fala que ele é santo, santo, santo. Porém, a fé faz com que nós tenhamos Deus muito perto conosco, dentro dele, e ele dentro de nós. Através da oração. Através da oração, através da palavra, através do seu Espírito Santo, que não é só um agente, que nem multidão, mas ele é um ser, é a terceira pessoa da Trindade, é o Consolador que Jesus falou, né, que João escreveu no capítulo 14 do seu Evangelho, né, Evangelho de João, ele fala assim que eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos que eu vou enviar um outro Consolador, Espírito Santo. O Espírito Santo, que vai estar com vocês todo momento. Agora você precisa crer nele. E crer o quê? Ter fé. E sabe que você não está sozinho, né? Porque as pessoas, né, eu vejo assim, conversando com algumas pessoas, que as pessoas se sentem sozinhas, se veem em frente a grandes problemas, grandes dificuldades, e não fazem essa ação de crer que dentro dela mora o Consolador. Temos um Deus morando dentro de nós. A gente precisa, né, entregar o nosso coração para Deus e crer que Deus está falando com a gente através de Jesus, através do Espírito Santo. Exatamente, se relacionar com Ele, né? O Espírito Santo ele não está aqui na Terra apenas passeando por ela, ou passando um tempo porque Jesus está no céu aguardando a sua própria volta, né? Não, o Espírito Santo está aqui atuando. Ele atua na igreja, ele atua no sistema, embora a Bíblia fala que é um outro assunto, né? Que o mundo jaz no maligno, porque o mundo realmente está no pecado, porém o Espírito Santo está atuando com o seu poder de salvação, de falar com o ser humano ainda, de convencer o homem da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que faz esse papel, a gente crê que ele está trabalhando, não parou de trabalhar. E falar em trabalho, o próprio Jesus falou assim, olha, eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha, e o Espírito Santo está aqui conosco todo momento. Por isso é necessário a gente buscar, né, irmãos, essa palavra chamada, essa pequena palavra, né, por 2 letras apenas, fé. Que como eu falei no começo, é difícil você, num vídeo, falar de fé na sua plenitude, né? Não tem como. Não tem como. E
só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aqui para os nossos ouvintes, né? Para aquelas pessoas que estão se sentindo tristes, abatidas, sem fé e que estão buscando talvez em caminhos errados essa restauração, esse complemento dentro do coração. Queria que você deixasse uma mensagem para eles assim, para que eles possam entender como é que eles podem preencher esse vazio que está no peito deles agora. Olha, a única forma de você ser uma pessoa plena e completa na presença de Deus é através da pessoa gloriosa de Jesus. É crer que Jesus está com você. Jesus, ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está perdido, ele é o caminho. Se você está, de certa forma, moribundo, decepcionado, triste, morrendo ou depressivo, se sentindo no fundo do no fundo do poço, ele é vida, esperança. Ele é a paz que você tanto precisa. O mundo fala de paz, mas não tem paz, porque não existe paz fora de Deus. A palavra paz no hebraico significa shalom, mas só que no original ele tem um peso muito mais abrangente do que apenas paz. Na verdade, shalom significa a plenitude de tudo que você precisa, que te completa, que te sacia. Então você precisa de paz, de alegria, de esperança na pessoa bendita de Jesus. É buscando Ele todos os dias, é falando com Ele todos os dias, é sentindo Ele todos os dias, é querendo Ele todos os dias, é crendo nele todos os dias, é chamando Ele para a sua intimidade todos os dias, é tendo um momento com Ele, é não deixando de lado essa pessoa tão importante, é trazendo Ele para o seu relacionamento. Por que que muitos casamentos se acabam? Porque falta Jesus no seu casamento. Por que você às vezes não é a pessoa realizada? Porque falta Jesus. Porque Jesus completa a nossa vida. Então a mensagem que eu tenho para você hoje, para nós todos, é Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. A Bíblia se resume em Jesus. Sim. A Bíblia é completa em Jesus. Jesus é o caminho, a nossa solução. Quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida, a Bíblia diz que Ele bate na porta do nosso coração. Se a gente abrir, Ele entra. Ele ceia conosco e nós com Ele, de maneira que nós não vamos viver de qualquer maneira. Então quando aceitei a Jesus como meu Salvador, tudo mudou na minha vida, mudou em todo sentido. Eu passo por problemas, por dificuldades, por enfermidades, passamos pela Covid aí, né? Mas Deus deu vitória, deu graça, deu livramento. Por quê? Porque nós temos fé que Jesus é conosco. E Jesus fez uma promessa, Guilherme. Temos fé nessa promessa, né? Qual que é essa promessa? Que Ele estaria conosco até a consumação de todas as coisas. E que um dia Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Pode acreditar nessa mensagem. Temos fé nisso. E tem pessoas que perderam a fé na sua volta. Mas como o hino que diz dessa maneira, tudo nos mostra que Cristo já volta. E aí você, meu amigo, nessa noite, nesse dia, você está preparado para essa volta? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu coração? Como está o seu coração? O seu coração está como o de Abraão, pronto para dar um primeiro passo? Sair da zona de conforto? Às vezes você faz do seu lar o seu único lugar. Às vezes você faz do seu emprego o seu único lugar. Às vezes você faz dos seus recursos financeiros o seu único lugar que você realmente tem o controle, né? Que você se firma nisso. Olha, eu estou firme porque eu tenho essa base, eu tenho isso, mas eu quero dizer para você que isso não é tudo que você precisa. Porque você precisa de fé na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Amém. E você falou uma coisa muito legal também, que Jesus está à porta e bate. O que a gente vai fazer? Abrir o coração. Então, abra o seu coração. Luciano, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra para mim, né? Estava de longe vendo seus vídeos e frase, tem sido um alento e uma bênção para a minha vida, a vida da minha família. Então, participar hoje, a gente fica meio nervoso, não é tão fácil assim, né? Não, acho que foi ótimo. Mas, graças a Deus, Deus deu vitória. Não, foi ótimo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo, a Graziele vai estar aqui e vai estar com a esposa do Luciano. Elas vão gravar um vídeo juntos também, então... E ela é muito melhor do que eu para falar, assim. Eu dependo de fé para falar, dependo de graça, então
nas minhas plenárias, nas minhas pregações, né, que como pastor a gente faz na igreja, é um ambiente diferente, é um ambiente que a gente tá ali, é diferente. Então falar assim, olhando para vocês através desse aparelho, esse canal aqui, esse canal, né, me assusta um pouco, não é muito a minha área, mas eu sinto que Deus vai atingir o seu coração de uma maneira especial. Também creio, também creio. E guarda essa mensagem, Jesus te ama. Como Ele se entregou por nós, desceu, deixou a sua glória, né? Morreu, se fez carne, habitou entre nós, mas ao terceiro dia, você ter fé para gritar isso também, ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele toca na sua vida agora, através dessa mensagem. Você está sentindo a presença dEle agora, porque Ele é especial. E eu quero profetizar na sua vida hoje, sabe o quê? Que Deus está no controle de toda a sua vida. Você é especial para Ele, assim como Ele foi na vida dos profetas, dos homens, que a Bíblia diz que Ele falou através dos profetas, através dos reis, mas ultimamente falou através do seu Filho. E fala conosco agora através do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí. Amém. Pessoal, até a próxima aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.